Olá, quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Unidade 4, a água, da página 296 a 305. Na página 296, você vai observar a imagem Cataratas do Iguaçu. Uma parte das quedas fica localizada no Parque Nacional do Iguaçu, no lado brasileiro. A imagem a seguir mostra as Cataratas do Iguaçu, localizada na fronteira entre Brasil e Argentina. Esse conjunto de quedas de água do rio Iguaçu é uma das maiores atrações turísticas de nosso país e uma amostra de como ele é rico em quantidade de rios e lagos. Você vai observar a figura, uma imagem bem bonita, né? Apesar de haver grande quantidade de rios e lagos no território brasileiro, em certas áreas do país corre-se o risco de faltar água. Por que isso acontece? Você vai observar e dizer com suas próprias palavras por quê. Tente responder observando a figura e o que você já aprendeu em relação ao tema água, ok? Do total de água que há no planeta Terra, a maioria está nos oceanos. A água doce, em menor quantidade, está quase toda depositada em locais cujas condições dificultam o acesso a ela. Que condições são essas? Responda também com suas próprias palavras, ok, quinto ano? Quando eu digo que você pode responder com suas próprias palavras, você vai puxar na sua memória tudo que você já aprendeu sobre o tema água, né? A gente sabe que a água é muito importante para a vida da gente, que a gente não sobrevive sem ela, a gente precisa dela do nosso dia a dia. Com isso que eu estou falando, com o que está escrito no livro, com o que você já viu em outros assuntos, em outras disciplinas, você vai conseguir responder, ok? Agora nós vamos falar sobre os estados físicos da água. Os elementos da natureza são compostos por minúsculas partículas chamadas átomos. Os átomos se ligam e formam as moléculas. As moléculas, por sua vez, formam as substâncias. A água, por exemplo, é uma substância composta por moléculas, formadas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A molécula da água é representada pelo símbolo H2O. Um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Um átomo de hidrogênio, uma molécula de água. Isso que eu estou falando está no livro na página 297. Modelo que mostra a molécula da água formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A água pode ser encontrada na natureza em 3 diferentes estados físicos. Quem são eles? O estado sólido, o estado líquido ou o estado gasoso. O gelo é a água no estado sólido. Nesse estado, as moléculas estão ligadas firmemente umas às outras, de forma bem estruturada. A neve e os icebergs também estão nesse estado. Molécula em estado sólido. Você vai observar a figura da página 297. A molécula de água pode ser representada pelo símbolo H2O. Pela ilustração acima, com os átomos distintos e por esta esfera ao lado, entre outras formas. Esquema simplificado da água em estado sólido e da agregação de suas moléculas bem estruturada, ok? O que é a agregação? Um conjunto, reunião, agrupamento, aglomeração. A água de rios, lagos, cachoeiras ou mares está no estado líquido.
Nesse estado, as moléculas estão mais soltas que no estado sólido e deslizam uma sobre as outras. Por isso elas adotam o formato do recipiente em que se encontram. Moléculas em estado líquido. Esquema simplificado da água em estado líquido e a disposição de suas moléculas. Você vai observar isso na figura da página 297. Não podemos ver a água no estado gasoso, pois suas moléculas estão muito afastadas uma das outras. Quando se estende a roupa no varal e ela seca, ou quando se coloca a água para ferver e ela evapora. A água no estado líquido não desapareceu, ela passou para o estado gasoso. Você vai observar na figura da página 297. Moléculas em estado gasoso. O esquema simplificado da água em estado gasoso, chamada vapor de água, é a disposição de suas moléculas em grande velocidade. As mudanças do estado físico da água são influenciadas por alguns fatores do ambiente em que ela se encontra, como temperatura, quantidade de calor e altitude. A seguir, vamos entender melhor como ocorrem a passagem dos estados físicos da água. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre as mudanças de estado. Quem são eles? Vaporização, condensação, solidificação e fusão. Vamos falar um por um. Vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode ocorrer de duas formas: evaporação e ebulição. Se colocarmos uma bacia com água exposta ao calor solar, veremos que, depois de algum tempo, a água some da bacia. Isso ocorre porque ela evapora, torna-se vapor de água, que é invisível e leve, e sobe para a atmosfera. Esse fenômeno lento de passagem para o estado gasoso é chamado de evaporação. Ok? Quando a água ferve, é possível observar a formação de bolhas de vapor. Esse fenômeno é chamado de ebulição. A ebulição é a passagem rápida da água do estado líquido para o gasoso. Em regiões ao nível do mar, ela corre a 100 graus centígrados, 100 graus Celsius, ok? Você vai observar a figura da página 298. A água que está fervendo não desaparece, ela vaporiza, ou seja, torna-se vapor. Condensação. A condensação consiste na passagem da água em vapor para o estado líquido. Ela pode ser observada quando suspendemos a tampa de uma panela em que a água está fervendo. O vapor da água se transformou nas gotas que escorrem pela superfície. Você vai observar na figura da página 298. Assim como ocorre com o vapor na tampa da panela, o vapor da água, ao atingir camadas frias da atmosfera, condensa-se e forma as nuvens que são gotículas de água no estado líquido. Ok? Solidificação. Quando colocamos a água no congelador, ela vai perdendo calor. Depois de algum tempo, a água líquida torna-se gelo. Essa mudança do estado líquido para o sólido recebe o nome de solidificação. Em regiões ao nível do mar, a solidificação ocorre a 0 graus Celsius. Você vai observar isso na figura da página 298. Icebergs são enormes blocos de gelo que flutuam nos oceanos ou mares das regiões muito frias. Agora nós vamos falar sobre a fusão. Se tirarmos o gelo do congelador e o deixarmos em um prato em temperatura ambiente, ele recebe o calor do ambiente e aos poucos vai derretendo e passando para o estado líquido.
A essa passagem da água do estado sólido para o líquido chamamos de fusão. Você vai observar esta figura na página 298. Fusão da água em estado sólido para o estado líquido. Ok, quinto ano? Após o que a tia Dilza falou, e com a leitura do seu livro, da unidade, você vai conseguir resolver a atividade da página 299. Ok, quinto ano?